Quais são as maneiras que testemunhamos a fé? Então, visto que também o testemunho ele tem a ver com um certo martírio, uma certa dor, eu gostaria de dar dois exemplos assim que eu diria assim que são as maneiras que nós, as duas, aí os colegas podem talvez acrescentar, falar alguma coisa depois disso, né? Mas para mim, duas maneiras com as quais um cristão testemunha a sua fé em Cristo. Né? E eu vou dar dois exemplos bíblicos que nós estudamos aí, nós tivemos também nos nossos cultos, nos nossos sermões aí nas últimas semanas, né? O primeiro exemplo que eu gostaria de dar sobre testemunho é o testemunho através do falar, né? Que é talvez o mais óbvio dele, né? Porque o testemunho ele também pode ser um depoimento, né? Uma fala, né? De algo que você viu, que você vivenciou, a partir de uma dor, né? Vou pegar o martírio aí que o pastor Rafael trouxe, a partir de uma dor que você teve. E isso hoje, se nós, com o avanço da internet, nós temos diversos testemunhos de diversas pessoas que passaram por dores muito grandes e testemunharam o quanto a fé em Deus, a fé em Jesus lhe ajudou no seu momento de dor. Mães que perderam filhos, pessoas que estavam talvez na situação das drogas e tantas outras coisas assim, que são diversos e belos testemunhos de pessoas que tinham algo que estava realmente martirizando elas, trazendo uma dor muito grande, e Deus então trouxe o consolo para a sua dor, para o seu sofrimento. E eu gostaria de pegar dois exemplos, como eu disse. Primeiro, um exemplo, então, do como falar, né? Do falar a respeito, do depoimento a respeito daquilo que aconteceu. E voltando um pouquinho para o último estudo, para o nosso estudo da semana passada, no qual nós estudamos a mulher samaritana no Evangelho de João, no capítulo 4. Então, ela tem aquela conversa com Jesus, ela por ser uma mulher samaritana que possivelmente era também desdenhada dentre os seus, ela tinha uma sede muito grande, mas essa sede não era uma sede física, era uma sede da alma. A sua alma estava sedenta por alguém que lhe acolhesse, por alguém que entendesse a sua dor, por alguém que fosse até ela e saciasse a sua sede. Esse alguém foi o próprio Jesus, né, que oferece a ela, né, a água viva, né, para que ela nunca mais precisasse buscar a água novamente, né, a água que traz vida e vida eterna. E aí, o que acontece depois desse encontro dela com Jesus é maravilhoso. Ela é saciada, Jesus vai no mais profundo do ser dela, atinge ela, e ela, por causa desse encontro com Jesus, ela pensa assim: eu não vou guardar só para mim, eu vou falar, eu vou depor, eu vou falar de uma pessoa que diz ser o Messias. E lá em João 4, deixa eu ver se eu acho aqui especificamente o versículo, né, a qual eu me refiro, o versículo de número 26, ela tinha perguntado, né, sobre o Messias, e Jesus então disse-lhe Jesus: eu o sou o Messias, eu que falo contigo. Aí neste momento termina a conversa dos dois, e aí no 28 diz: a mulher então deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse
e disse e falou aqueles homens aos moradores da cidade: vinde comigo, vede um homem que me disse tudo quanto eu tenho feito. Será este, porventura, o Cristo, o Messias? Peço desculpas aqui que eu tô meio com alergia, meio gripado. E aí tem que espirrar de vez em quando, tá? Então, ela chega e pergunta. Ela chega e fala ela volta, deixa o seu cântaro, deixa aquilo que ela estava fazendo, esquece até mesmo de pegar a água para saciar a sua sede naquele momento e vai à cidade e testemunha e fala de Jesus. Talvez um testemunho não muito teórico, talvez não um testemunho muito centrado na teologia, o melhor testemunho, o evangelismo, né? A gente poderia dizer assim, né, o que ela... Não, ela não se preocupa com isso, ela apenas se preocupa em falar aquilo que ela viu. E ela ouviu de Jesus dizer, eu sou o Cristo. E ele, né, falar sobre coisas que havia acontecido na vida delas. E ela vai e diz para aqueles homens, então, vejam, olha, tem um homem lá que diz ser o Cristo e que também, então, falou várias coisas a respeito de mim e da minha vida. E aí o texto diz, né, que por causa deste testemunho, por causa desta fala da mulher, saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. E diz no versículo 39, muitos samaritanos daquela cidade creram nele em virtude do testemunho da mulher, que anunciara, ele me disse tudo quanto eu tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com eles e ficou ali 2 dias. E muitos outros creram nele por causa da sua palavra e diziam à mulher, já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Então, veja, essa é a principal, né? Mas quais são as maneiras que testemunhamos? A primeira delas é, obviamente, através do agir, do falar. A mulher, ela logo depois que Jesus disse para ela ser o Messias, quando os discípulos chegam, a conversa termina e ela vai correndo. A conversa termina e ela não fica ali enrolando, ela deixa o cântaro de lado e vai e fala. Mesmo ela sendo talvez uma pessoa que nem era muito benquista na cidade. Ou seja, lembrando daquilo que nós falamos na semana passada, mas aí vocês vão ter que voltar ao estudo de semana passada para não ficar repetindo hoje. Mas ela era uma mulher, provavelmente ela teve diversos maridos, talvez era uma mulher desdenhada na sociedade, talvez era uma mulher que as pessoas nem dessem muita importância para aquilo que ela falava, mas ela mesmo assim fala, ela testemunha. E por causa do testemunho, muitos samaritanos, então, vão e creem em Cristo Jesus. Esse é, para mim, né, a principal maneira, mas a segunda maneira que eu quero pegar aí o texto do último final de semana, o texto de João, capítulo 9. João, capítulo 9, que nos dá uma outra maneira de testemunhar, né? Que é, para mim, o testemunhar através daquilo que você é, basicamente, do seu jeito, da sua vida, do seu viver, e de como que Deus transforma a nossa vida, né? Nos tirando da cegueira espiritual e mudando completamente a nossa vida. Nos tirando da frieza dos mortos, né? Mas nos levando à visão espiritual. Jesus cura, então, o cego de nascença, no capítulo 9. Ele diz ao cego, vai lá no tanque de Siloé, lava-te. Assim o cego fez, ele foi no tanque, se lavou e voltou vendo. E aí vejam o versículo 8. Prestem bem atenção, o que diz o versículo 8. Então, os vizinhos
E os que dantes o conheciam de vista como mendigo perguntavam: não é este o que estava sentado pedindo esmolas? Uns diziam: é ele. Outros: não, mas se parece com ele. Veja que interessante. Ele não falou nada aqui, pelo menos no relato bíblico, não diz nada de um testemunho através de uma fala dele, mas sim através da sua ação. De alguém que era cego, um cego já desde nascença, que passava o tempo todo mendigando, e agora este que era mendigo não é mais. Este que era cego não é mais cego. Este agora passa a ver. E aqueles, então, que eram seus vizinhos, as pessoas do seu vilarejo, as pessoas que conheciam ele, então começaram a ver a mudança na vida dele. E tanto que uns, de tão perplexos que estavam, não acreditavam na mudança que Deus, que Jesus havia proporcionado a este cego. Tanto que diziam: não, eu acho que não é ele. Ele até se parece muito, mas não é ele. Obviamente, porque havia ali Jesus operado um milagre na vida dele. Havia tirado uma cegueira que era desde a sua nascença. Mas até aquele momento, o cego não havia, o ex-cego, né? Ele não havia dito nada. Ele havia testemunhado, mas não havia dito nada. Até que, então, o texto diz, né? Ele mesmo, então, porém, dizia: sou eu. E aí, então, perguntaram a ele: não, mas como, pois, então, te foram abertos os olhos? E aí, então, ele fala. Depois das pessoas verem a mudança na vida dele, ele fala que ele era este que era cego. Mas como isso? Aí ele aproveita a oportunidade para falar. Então, veja, eu acho não, mas nós temos sim um testemunho muito grande através das nossas ações, do modo em que nós vivemos, que abre caminho, que abre oportunidade para falarmos a respeito de Jesus. Quando nós vivemos a mudança que Cristo faz em nossas vidas. Quando nós deixamos de viver na escuridão, quando nós deixamos de estar na sarjeta mendigando e passamos a nos portar como filhos da luz, deixando as coisas da cegueira espiritual, as coisas deste mundo de lado, como o apóstolo Paulo falou, né? E aqueles que estavam na igreja neste final de semana ouviram essa leitura de Efésios capítulo 5, né? Deixem de lado as coisas que levam vocês para a escuridão, porque antes vocês eram trevas, agora, porém, vocês são luz. Desperta, tu que dormes, levanta-te e Cristo te iluminará. É isso que Cristo faz na vida daquele cego. E por causa dessa transformação, dessa mudança, as pessoas veem essa mudança acontecendo na vida dele, e a partir daí, então, ele fala, ele testemunha, né? Ele fala em ação, né? Ele através da sua vida, e depois fala através, né, da sua fala realmente, né? Então, se é que vocês estão me entendendo. Então, ele dizia: o homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então eu fui, lavei-me e estou vendo. E aí, talvez o resto da história, eu não quero aqui adentrar muito a fundo, né, nessa história, porque senão não é o foco aqui hoje, né? Mas eu vejo essas como as duas maneiras principais na qual nós testemunhamos. Muitas pessoas, ou talvez, né, não sabem, né, mas eu já sei, uma pessoa, eu gosto de dar este exemplo, no qual eu fui visitar, né, porque testemunha é isso. Para mim, testemunha é aquilo que a gente viu, aquilo que a gente ouviu, e a gente pode testemunhar a respeito de outros.
né? O que eu vi e o que eu posso testemunhar. Agora, não a respeito de mim, mas de uma senhora de nossa congregação, e eu gosto de trazer exemplos aqui para deixar bem claro e bem viva essa questão de testemunho. Um testemunho através do agir. Eu cheguei fui fazer uma visita aqui em Maquiné de uma senhora que há algum tempo já ela perdeu uma das pernas, né? Parte da perna, parte de um pé, devido a diabetes, né? As pessoas que têm diabetes, infelizmente, isso acontece muito com quem tem diabetes em estado mais grave. E essa pessoa, então, já não pode mais caminhar, né? Necessita de ajuda, necessita de andar em cadeira de rodas, não pode mais ir à igreja também por causa disso, então frequentemente eu vou lá e faço visitas para esta pessoa. E um dia eu não marco as visitas, não marco quando eu chego lá, né? Até porque eles não têm assim um modo de se comunicar não é muito fácil, né? Devido aqui a questão do interior, não pegar celular muito bem. Então eu chego lá de surpresa. E numa dessas chegadas de surpresa que eu cheguei lá para fazer a visita para esta senhora, eu encontro esta senhora cantando, deitada na cama, ela cantando diversos hinos de louvor e gratidão a Deus. E eu parei ali para escutar ela cantar naquele momento. Ela podia muito bem, como outras pessoas, e assim muitos são, também testemunharem de um jeito ruim. E muitas pessoas infelizmente, são assim, né, através das suas ações. Mas ela dá um belo testemunho de gratidão a Deus. De que mesmo em meio a uma situação complicada como a dela, ela ainda tem forças para tirar, para cantar, para louvar a Deus, para louvar aquele que nos move, aquele que movimenta a nossa vida, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio aos sofrimentos, à doença, à dor. Ela podia estar reclamando, mas não, ela estava cantando. Então eu digo, isso para mim me serviu como uma grande lição, um grande testemunho, onde ela não precisou dizer nada e nem sabia que estava sendo observada, e isso até é interessante, né? Porque muitas vezes o testemunho é assim, a gente não sabe que estamos sendo observados, mas estamos, né? Estamos sim. E por isso é importante cuidarmos aquilo que temos falado, o modo como temos agido, aquilo a quem nós estamos representando, porque nós somos testemunhas do martírio, nós somos testemunhas do Cristo. E nós somos representantes de Cristo aqui na Terra. Então, se nós somos representantes de Cristo, então cuidemos a maneira em que nós temos agido perante a sociedade, perante as pessoas, o como nós falamos, o como nos comportamos, seja na internet, seja em outro meio, porque o cristão é uma testemunha viva do Cristo Redentor. E quer isso seja para o bem, ou às vezes até mesmo, infelizmente, para o mal. Mas, por isso que eu digo, cuidemos dessa maneira, cuidemos como vivemos, nos aproximemos de Cristo sempre, porque aí nós vamos sempre... Quanto mais próximos nós estivermos de Cristo, mais belamente vai sair também assim o nosso testemunho vivo. Muito bem, querido irmão, já que você chegou até este ponto da mensagem, eu peço que você não se esqueça aqui embaixo de deixar um comentário dizendo aquilo que você achou desta mensagem. Também não se esqueça de deixar um joinha, se inscrever no canal. E o mais importante, eu peço que você compartilhe essa mensagem se você gostou, para que a palavra de Deus chegue a cada vez mais lares, cada vez mais pessoas também venham conhecer o grande amor que Deus tem por cada um de nós. Tenham todos uma ótima semana.